Que a paz de Deus seja sobre a sua vida. Que bom que você continua conosco estudando sobre a história da igreja. É claro, é um curso que traz uma visão bem panorâmica. Nós não vamos nos aprofundar em nenhum dos assuntos, mas com certeza sairemos com uma boa ideia, uma boa dimensão de como foi o agir de Deus, de mover de Deus ao longo dos séculos, conduzindo aí o seu povo, a sua igreja. Hoje nós vamos, então, dar continuidade, Estamos usando como base a revista da editora Kalel, da História da Igreja, e vamos para a nossa lição de número 8, que fala pré-reforma e reforma protestante. A imagem padrão, você já vê aqui, é uma pintura do nosso amigo Lutero, né? É uma pintura clássica aí de Lutero, que varia, né? Alguns dizem que ele era um pouquinho mais gordinho do que está nessa pintura. Enfim, nós temos ele aí representando então todo esse movimento que vai de fato transformar a igreja, né? E é claro, eu preciso lembrar você que já na aula passada, nós vimos que a igreja, desde lá de Constantino, ela veio cada vez mais também enfrentando alguns problemas como corrupção, como um domínio equivocado de poder terreno e assim por diante. Várias coisas foram acontecendo, comprometeram aí a saúde da igreja e por isso, claro, vai vir então esses movimentos de reforma protestante, mas também antes vai ter essa pré-reforma. Como nós sempre fazemos, vamos começar com o texto da Bíblia Sagrada. Eu leio Romanos 1, 16 e 17, versículo 16 e 17, que diz: "Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé." E o próprio Lutero depois vai ser impactado por esse texto e essa base de fé, de acordo com a graça de Deus, arraigada nos ensinos dos apóstolos, nas escrituras sagradas, vai fazer toda a diferença. Vamos então falar dessa pré-reforma. Nós temos alguns movimentos e alguns personagens que a gente precisa destacar. Como eu falei, eu volto a enfatizar, você precisa ter uma ideia bem clara desse cenário. O cenário onde a igreja ela está bem distante da essência do evangelho. As pessoas na Idade Média, principalmente aí, agora na virada do milênio, a partir do ano de 1100, 1200, 1300, as pessoas começaram a perceber que ao fazer uma comparação com o que está registrado nas Escrituras, como era a igreja no início, os exemplos do próprio Jesus, e eles olhavam para a realidade da igreja naqueles séculos, eles viam que havia uma grande incompatibilidade, não tinha compatibilidade. Então, era necessário se fazer alguma coisa. E o primeiro desses movimentos pré-reforma, nós podemos dizer que foi os valdenses. Eles tiveram ali, de fato, um papel muito importante. Iniciou-se com um homem chamado Pedro Valdo, que era alguém de boa classe, alguém bem financeiramente resolvido, mas ele tem um chamado específico de Deus, ele vende os seus bens e decide, a partir então dessa transformação de mentalidade, fazer a diferença e se tornar aí um propagador das boas novas. Nós estamos falando isso lá por meados do século XII. Isso tudo vai acontecer na região da França. Ele era um comerciante da cidade de Lyon e a partir do momento então que ele começa a ler e estudar as escrituras, ele vai tirar algumas conclusões. Uma dessas, reafirmando aquilo que falamos, está totalmente errado a vida dos papas, a vida dos líderes da igreja com a proposta do evangelho. E ele então vai levantar algumas bandeiras. Uma delas é, primeiro, todo cristão precisa ter acesso à Escritura para que ele então possa, de fato, ali fazer a aplicação para a sua vida. Lembrando que até esse momento, a igreja que veio se consolidando permitia que apenas a liderança, o clero tivesse acesso às escrituras, e o argumento era que as escrituras eram de difícil interpretação até mesmo para os estudiosos, imagine para os leigos.
Mas Pedro Valdo, então, ele vai entrar, né, nesse viés, alegando que a Bíblia deveria ser traduzida na linguagem comum do povo. E ele usa, inclusive, de alguns dos seus recursos de quando ele possuía alguma coisa e investiu na tradução ali da Bíblia Sagrada para a língua do povo. Ele conseguiu ter vários seguidores, né? Muitos seguidores, na verdade, alguns milhares de seguidores, e ele também incentivava que essas pessoas se tornassem propagadores dessa mensagem, né? A mensagem do evangelho puro e simples. E eles iam em duplas, de porta em porta, falando do evangelho, ensinando a respeito do reino de Deus, de uma maneira que as pessoas pudessem aplicar na própria vida, olhando para Cristo, aplicar essas transformações. Então foi ali um movimento que se levantou contra todo aquele monopólio corrupto que a Igreja Católica Romana estava estabelecendo. E é claro, foram muito perseguidos por isso. Se você dá uma pesquisada mais profundamente, você vai ver que muitos seguidores de Pedro Valdo, chamados de valdenses, eles foram mortos, perseguidos, torturados, e muitas coisas caóticas aconteceram. Porém, eles também conseguiram já despertar uma ideia diferente na mente de muitas pessoas, Tanto que, por mais que houvesse muita perseguição e muitos dos valdenses foram mortos, alguns sobreviveram e essas igrejas, deram aí uma influência muito grande em outros movimentos que vão vir também dentro dessa pré-reforma e reforma protestante. Então, dentro dessa pré-reforma, o primeiro grupo que a gente vai falar aqui é os valdenses. Depois nós vamos ter um personagem muito importante, que é o famoso professor de Oxford, John Wycliffe, ou Wycliffe, como deseja chamar. Alguns chamam de João Wycliffe, como uma expressão mais aportuguesada, Outros John Wycliffe, mais americanizado, ou da língua inglesa, podemos dizer assim. Ele foi um grande professor de Oxford e teve um papel muito importante também nessa contribuição de mudança de mentalidade ali na Europa, principalmente agora estamos falando da Inglaterra. Ele era um intelectual, ele era alguém que estava também vinculado na academia, então ele tinha uma influência sobre os jovens que estavam ali estudando, e ele também defendia essa ideia da Bíblia estar na versão que o povo pudesse ler, não apenas dos originais hebraico, grego e o latim, como a Igreja Católica ali institucionalizou como a versão principal usada por eles, mas o povo não tinha acesso. E o próprio John Wycliffe também. Ele coordenou a tradução da Bíblia para o inglês e até hoje essa Bíblia está disponível aí, que é a versão inglesa de Wycliffe. E ele teve alguns papéis importantes, porque não só as suas ideias mudaram a mentalidade, como ele oficializou alguns dos seus seguidores, que ficaram conhecidos como os Lollardos. E eles eram responsáveis para fazer com que todas essas ideias se espalhassem. Então, o século XIV vai receber a influência desse professor de Oxford e as suas ideias vão pulverizar em muitos lugares, em muitas regiões, também mudando a mentalidade, quando as pessoas olhavam para o Evangelho e olhavam para a realidade da Igreja Romana que estava corrompida. Seguindo ainda os nomes da pré-reforma, precisamos citar João Hus, ou na versão mais boêmia, Jan Hus. E esse também foi um pré-reformador muito importante, porque o Hus, ele teve contato com as ideias de Wycliffe e agora ele leva para uma outra região. Ele vai escrever muito a respeito disso e ele influencia toda a Boêmia com uma ideia de uma revolução necessária em resgate ao Evangelho. É claro, como os outros, ele também vai sofrer perseguição e ele chega a ser de fato martirizado no ano de 1415. Ele é queimado vivo. Interessante, alguns historiadores vão dizer que nesse ato de assassinar esse homem de Deus surge também uma profecia, porque a expressão Hus se remete a pato, e a profecia dizia que estavam matando um pato, mas viria um cisne. Depois eles entendem que é o próprio Lutero, que seria então esse cisne que vai trazer o resultado necessário. O Hus, ele também vai influenciar dois grupos, um chamado de taboritas, outros
utraquitas. E esses dois grupos também vão ter influência, não apenas no espalhar essa mensagem revolucionária, mas eles eram de fato fervorosos e desejosos de ver transformações religiosas acontecerem em toda a Europa. O primeiro grupo era um pouco mais radical, eles não queriam nada do catolicismo. O outro grupo era um pouco mais tolerante, eles queriam apenas abrir mão daquilo que a palavra de Deus condenava ali na Igreja Católica Romana, tá? E o Hus e esses movimentos que vêm dele vão resultar também ali como precursores daqueles irmãos unidos que vai vir logo à frente. Então, você já começou a perceber, nós temos um movimento na França, em Lyon com Valdo, nós temos na Inglaterra com Wycliffe, nós temos na Boêmia com Hus e nós vamos ter também na Itália, né, com esse pré-reformador chamado Savonarola, Jerônimo Girolamo Savonarola, que principalmente ali na cidade de Florença, ele vai se posicionar contra os abusos papais, contra uma vida desregrada e uma vida de aparência, uma vida cheia de vaidades, né? Como vai ficar conhecido também uma das práticas famosas, né? A fogueira da vaidade, onde ele afirmava que tudo aquilo que gera vaidade no coração precisa ser queimado. Então é bem interessante o posicionamento radical de Savonarola, né? Por mais que algumas coisas a gente possa ver nos seus escritos, na sua fala, parece ser muito radical, mas todos esses pré-reformadores, eles tiveram a ousadia de bater contra a grande força da Igreja Católica Romana. Por isso, eles são chamados de pré-reformadores, porque a reforma só vai acontecer devido ao impacto e ao posicionamento desses homens, que já começaram a pulverizar ideias diferentes daquilo que a Igreja Católica Romana queria enfiar goela abaixo do povo e começou a abrir a visão do povo. Tanto que lá na frente, então, na Reforma, Lutero, Calvino e Zwinglio, que nós já vamos falar dele, eles vão colher tudo isso que já foi fomentado nos anos que vieram antes deles, tá? Então, não esqueça também esse nome, o Savonarola, que fez ali um grande trabalho na Itália, principalmente na região de Florença. Vamos fazer aquela aplicação de texto para a nossa meditação e também para a nossa vida ser transformada, impactada? O texto diz assim: quando um problema surge e erros tentam prejudicar a vida da igreja, precisamos nos posicionar com coragem e ousadia para defender aquilo que tem valor eterno. Nossos dias também são de confusões e distorções da verdade. O que você tem feito para defender o Evangelho de Jesus Cristo? Nós temos os exemplos desses homens que estavam dispostos a morrer pela causa do Evangelho, para defender aquilo que é correto e apontar os erros, apesar das consequências que eles poderiam sofrer ao se posicionar dessa maneira. Se nós olharmos para os nossos dias, né, quanta heresia, quanta distorção da palavra de Deus, quanta confusão religiosa tem surgido. E você? Você tem se posicionado como alguém que aponta o erro, mostra a verdade e está disposto a lutar por essa causa que é de fato de valor eterno? Precisamos nos posicionar nesse tempo. Amém? Vamos então entrar para ver os reformadores? E claro, o primeiro nome é o Lutero, que ele tem aí ilustrado as principais imagens dessa nossa aula sobre a Reforma Protestante. E aqui embaixo tem uma outra pintura dele, muito famosa, que é uma pintura já há alguns anos depois, quando ele está queimando as bulas papais, né? Mas vamos entender quem que é esse Lutero. Nós já estamos falando de alguém que vai atuar numa outra nação, na Alemanha. E o Lutero, ele desde muito jovem, né, era meio impulsivo. Tanto que durante uma tempestade, um raio meio que cai perto dele, ele fica tão apavorado que poderia morrer, que ele faz uma promessa a Santa Ana. Santa Ana é a mãe de Jesus, a avó de Jesus, né? A mãe de Maria, né? Ou seja, a avó de Jesus. E ela tinha, nessa época ali, em toda a cristandade da Europa, né, uma fama muito grande, né, e era praticamente uma divindade também adorada. E ele faz uma promessa, né, que se ele não morresse, Santa Ana poupasse a vida dele, ele então seria monge, e de fato ele cumpre. Ele entra para um mosteiro agostiniano e ali ele começa então a se dedicar a sua vida à questão religiosa.
Porém, eu preciso lembrar você que dentro dos mosteiros nós também vamos ter muita corrupção, muita coisa errada acontecendo, né? E ele começa a ver isso. Mas o grande choque na vida de Agostinho é quando ele é enviado a Roma por volta ali de 1510. E ele fica apavorado que ele vê em Roma, porque imagine, Roma é onde está o Papa. Ele imaginava Roma como um paraíso, como o céu, né? O lugar onde todos são santos, porque lá está o grande Papa. Roma foi aonde também passou Pedro, passou Paulo. Então ele tinha uma ideia mirabolante e quando ele chega, ele se decepciona, porque ele começa a ver as corrupções, ele começa a ver indulgências, ele começa a ver, né, a venda de salvação, ele começa a ver os monges se prostituindo, né? Bordéis exclusivamente para clérigos. Então ele começa a ver todo aquele absurdo, ele já volta com algo atravessado dentro de si. E o seu principal mentor vai recomendar então que agora ele estude mais e conheça mais a respeito das escrituras. Então ele vai fazer ali a faculdade de teologia, o doutorado, né, na época em teologia. Ele vai para Wittenberg. E em Wittenberg as vendas dos olhos caem. Quanto mais ele estuda e se apaixona pelas escrituras, mais ele fica apavorado com o que ele consegue enxergar na igreja romana, que estava ali, como já falamos, debaixo de tanta corrupção, totalmente longe do evangelho. E a coisa vai se agravar um pouco mais quando ali por volta de 1517, o famoso John Tetzel, aquele que começa agora a vender indulgências por toda a região, ele está ganhando muita fama e começa de fato, né, a explorar as pessoas ali, inclusive na Alemanha. Quando as notícias chegam ao ouvido de Lutero e Lutero começa a entender mais o que era aquele processo, ele fica escandalizado, podemos dizer assim. Então ele decide escrever 95 teses contra as indulgências, e ele, no início, ele não imaginava que por trás de tudo aquilo estava a liderança da Igreja Católica Romana. O próprio Papa sabia e tinha enviado John Tetzel, né, para fazer essa exploração. Então, o Lutero agora ele vai escrever, e no dia 31 de outubro de 1517, ele pega essas 95 teses, coloca na porta do castelo ali de Wittenberg e, podemos dizer assim, se torna essa a data oficial do início da reforma. Porque a partir do momento que essas ideias foram pregadas ali, foi depois replicadas em livros e se espalhou, na verdade, por toda a Alemanha e depois por toda a Europa. E as pessoas que já estavam desgostosas com tudo aquilo que a Igreja Católica Romana vinha fazendo, se posicionaram buscando então essa mudança. E claro, sabemos que ali na frente vai acontecer a Reforma Protestante. Era um absurdo o que se fazia. Vendia salvação para qualquer um que quisesse, vendia-se relíquias, tinha-se a ideia que no banco de salvação dos céus, o Papa é quem tinha acesso e poderia transferir a graça, né, dos grandes heróis da fé, dos mártires da fé, dos apóstolos, inclusive do próprio Jesus. Ele poderia transferir os méritos desses para os pecadores comuns, as pessoas comuns. Poderia então salvar o seu pai, sua mãe, até mesmo o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô que havia morrido, poderia ser salvo. E claro, para isso veio todas aquelas ideias de purgatório, né, que as almas estão ali no espaço intermediário, esperando um posicionamento de alguém aqui na Terra para livrá-los do fogo do inferno, aquela baboseira toda que não está na Bíblia, que foi fruto de mentes malignas e criativas, né, que incentivaram todo este mal. Então nós temos Lutero ali se posicionando. Nós vamos ver que daí, a partir desse posicionamento, né, as ideias dele vão ganhando muito espaço, e aí começa, claro, uma perseguição, tanto que o Lutero ele teve que ser sequestrado pelo príncipe Federico, que era amigo, o sequestrou e o manteve escondido durante alguns anos, né? E pelo menos ali nos primeiros anos, por volta de 1521, 1522, Lutero ele transcreve então, ou traduz, melhor dizendo, toda a Bíblia para o alemão, né? Traduz o original para o alemão. A Bíblia também é mais uma Bíblia que está na língua do povo, e a gente vai ver que o posicionamento de Lutero vai abrir brecha para outros protestos acontecerem, não apenas os religiosos, mas o abuso de poder, sobre a questão da escravatura, os agricultores, né, também vão se manifestar, guerras
locais vão acontecer, muitas mortes vão ser resultado disso. Então, sim, abala toda a Alemanha da época, né? E claro, a Igreja Católica quer agora encontrar esse Lutero, né, e fulminar ele, acabar com ele, né? E Lutero, ele aos poucos vai aparecendo novamente na sociedade e ele consegue influenciar alguns príncipes para que isso manifeste, porque até mesmo, né, a liderança política da Alemanha quer manter a parceria ali com Roma, com a Igreja Católica, mas o povo já não quer e os príncipes locais também não querem. Então, vai acontecer no ano de 1529 esse protesto dos príncipes e é justamente por esse protesto que vai ficar conhecido o movimento como protestantismo. E claro, a partir desse protesto, as coisas começam a ficar mais acirradas, até que em 1530 é aprovado a confissão de fé, o credo que esse povo já tinha feito, e a confissão de fé de Augsburg é oficializada, e a partir daí ninguém mais consegue segurar a reforma protestante. Ela de fato acontece em toda a Alemanha e claro, começa logo a se espalhar para muitos outros países. Como nós vamos ver, ali na Suíça também já está acontecendo o movimento, depois os países nórdicos já vão absorver a ideia e assim muitos vão rompendo com Roma e a reforma protestante então vai ganhando cada vez mais força. Então você já teve aí uma ideia de quem foi esse Lutero, né? E Deus o havia então preparado, escolhido para que de fato fosse esse instrumento poderoso para fazer essa revolução toda que estava precisando. Não esqueça essa data. É uma data muito importante, o ano de 1517, e se você quiser também falar o dia 31 de outubro de 1517, início da Reforma Protestante, e é tão importante essa data quanto aquela que a gente falou lá atrás, quando as coisas começam a entrar, né, pelo caminho complicado com Constantino. Se lembra? A gente falou lá atrás, 313, Edito de Milão. Pois é, essa data é tão importante quanto, porque mudanças drásticas em toda a cristandade, em toda a igreja, vai acontecer a partir do posicionamento de Lutero, que, como eu também falei, colheu ali tudo aquilo que os pré-reformadores haviam semeado. Depois nós vamos ter um segundo nome muito importante entre os reformadores, que é Ulrico Zwinglio. Essa reforma de Zwinglio ela vai acontecer mais na Suíça. Quem que é esse Zwinglio? Ali por volta do ano 1519, ele que já era uma liderança, né, da Igreja Católica, ele começa a ver que não condiz com as Sagradas Escrituras aquilo que está sendo vivido pelo clero e pela Igreja Católica Romana. Então, ele vai também começar a flertar com ideias diferentes, até que em 1519 ele conhece as ideias de Lutero, fica sabendo de tudo aquilo que está acontecendo na Alemanha, e ele se torna também não apenas alguém que consome aquelas ideias, né, que flerta com essas ideias, mas ele também começa a pregar e ensinar essas ideias. E ele é bem explícito nas suas manifestações contra o batismo de criança, contra as indulgências, contra a adoração aos santos, contra até mesmo o celibato pela liderança da igreja. Ulrico Zwinglio vai se posicionar radical contra isso tudo. E nós vamos ver que ele também vai ganhando força, consegue influenciar bastante pessoas. E em 1523, ele vai daí liderar um protesto em Zurique contra todas essas heresias romanas, e daí as suas ideias vão pulverizar ainda mais. E ele tem tanta vontade de fazer com que isso aconteça, que ele quer também, não apenas em Zurique, mas ir para Genebra, e é justamente quando ele se envolve com os soldados, né, que estão em guerras por essas regiões, ele quer ser o capelão desses soldados para implantar essas ideias reformadas, ele também acaba morrendo, mas deixa um legado muito importante. Os historiadores vão dizer que teve um momento onde o próprio Lutero e o Zwinglio se encontraram para ver se estava de unir força. Interessante, cada um veio com as suas cláusulas, né? E os historiadores vão dizer que praticamente tudo eles concordaram, mas por não concordar, por exemplo, com a ceia, né? O Zwinglio defendia que a ceia é apenas um símbolo do corpo de Jesus. Lutero ele defendia que havia um aspecto pessoal ali da presença de Jesus, né? E devido a essas discordâncias foi cada um para um lado aí, mas a reforma estava acontecendo em ambos os países. E claro, na Suíça teve um up com um outro grande reformador, o famoso João Calvino.
que ele, na verdade, era da França, um católico roxo, fervoroso, que inicialmente odiava as ideias reformadas, mas por ser um intelectual, alguém que gostava de estudar e ler, quando ele começa a observar um pouco mais e ir mais a fundo nas Sagradas Escrituras, ele vê que o romanismo, a Igreja Católica Romana, de fato está corrompida, pregando um outro evangelho, não o evangelho verdadeiro. Ele se rende então a todo esse movimento reformador que está acontecendo do protestantismo, e ele se torna daí, podemos dizer assim, um grande teólogo que vai escrever muitas coisas e vai aí favorecer todas essas ideias que estão ganhando força na Europa. Aos 26 anos de idade, por usar todo esse intelectualismo que ele tinha em prol da reforma, aos 26 anos de idade ele já tinha concluído as Institutas da Religião Cristã, que é grandes calhamaços doutrinários, de vários assuntos a respeito da fé cristã, defendendo a verdade do Evangelho, e Calvino vai deixar até os dias de hoje um grande legado aí para a Igreja cristã na questão de construção teológica, e argumentos teológicos. Vamos também entender o que está acontecendo na Inglaterra. Nesse período da Reforma, nós vamos ter a Reforma também chegando na Inglaterra, mas com um viés um pouco diferente. Aqui na Inglaterra, a Reforma vai acontecer através da vida de Henrique VIII, que foi um rei, que vai dar início ao movimento do anglicanismo. A bem da verdade ele já não estava contente com a Igreja Romana, os ingleses não estavam contentes, inclusive porque tinham que mandar muito dinheiro inglês para Roma, para a Itália. Então essa desconfiança toda somou a algo pessoal que Henrique VIII estava vivendo. Ele vai usar o argumento de que a sua esposa Catarina não podia lhe dar filho e ele precisava de um herdeiro, mas os historiadores vão dizer que na verdade ele estava apaixonado por uma outra mulher. Como para que acontecesse um divórcio? Ele tinha que ter uma autorização de Roma, e Roma tinha um vínculo com a Espanha, da onde era a família de Catarina. Roma e o Papa não ia liberar esse divórcio. Então, ele, apaixonado por uma outra mulher chamada Ana Bolena, ele vai fazer o quê? Ele vai se autoproclamar como o dono da igreja, como aquele que então ocupa como se fosse o lugar do Papa, e ele vai ditar as regras na igreja na Inglaterra, aproveitando todos os desligamentos que estavam acontecendo na Europa devido à reforma protestante com a igreja romana. Ele entra nessa onda por causa de seus desejos carnais, podemos dizer assim, e é feito o ato de supremacia em 1534, desvinculando a Igreja de Roma, a Igreja Católica Romana, de toda a Inglaterra, que passa então a ser conhecida como Igreja Anglicana. E daí vem todo esse movimento do anglicanismo. Enfim, depois você pode conhecer mais essa história, porque a própria Ana Bolena não vai lhe dar um filho, vai lhe dar uma filha, e depois tem outras histórias aí, porque ele vai se divorciar dela, na verdade, alguns vão dizer que ele manda matá-la, e vai acontecer alguns outros casamentos aí, rolos dele, mas enfim, de qualquer forma, essa desvinculação que a Igreja da Inglaterra teve do catolicismo romano fez com que a Igreja da Inglaterra crescesse nesse primeiro momento. Tinha muitas pessoas piedosas lá e lideranças religiosas que se destacaram de uma maneira impressionante, e muitas coisas interessantes e boas vão acontecer também ali na reforma protestante que vai acontecer na Inglaterra, tá bom? E claro, precisamos falar também da reforma radical. O que seria a reforma radical? Como o próprio nome diz, eles eram muito mais extremistas no sentido de não querer vínculo nenhum com a Igreja Católica. Por isso, uma reforma mais radical. Não que a reforma de Lutero, Zwinglio e Calvino fosse uma reforma amena, mas eles mantiveram alguns resquícios. Por exemplo, o batismo infantil. Por mais que Zwinglio ele pregou contra isso, quando as igrejas protestantes foram oficializadas, eles mantiveram inclusive o batismo infantil. E até hoje é assim. Mas esse pessoal, na verdade, eles querem uma separação total. Eles não querem vínculo nenhum com a Igreja Católica Romana. E o mais forte desses movimentos dentro da Reforma Radical vai ser justamente os anabatistas, aqueles que negavam totalmente o batismo das crianças, e eles queriam agora se batizar, porque para me batizar eu preciso crer, quem crê e foi batizado será salvo. Então eles começaram a se rebatizar como adultos.
E claro, devido a essas decisões, eles não apenas sofreram perseguição da Igreja Católica Romana, como também sofreram perseguição, inclusive, dos próprios ali protestantes, né? Então, os anabatistas foram um grupo forte da Reforma Radical. Nós vamos ter os russitas, os irmãos morávios lá na frente. Então, vários grupos vão sair deles. Podemos aqui, olhando para essas fotos, se lembrar também de alguns que até hoje, né, existem. Por exemplo, a partir daí, nós vamos ter menonitas, nós vamos ter os Amish, né? E assim por diante. Os Amish são aqueles grupos mais isolados, eles mesmos plantam, eles mesmos colhem, eles têm as suas próprias escolas, eles constroem as suas casas, vivem meio isolado do mundo, ainda no século XXI andam de carroça, realidades que eles escolheram. Então, esses grupos que nós conhecemos até hoje vão derivar justamente aí dessa reforma radical, tá bom? Para você entender e saber que existiram. E falando dessas perseguições, né, eu tenho aqui algumas pinturas que mostram como eles eram mortos, né? Ah, vocês querem então se batizar novamente? Então eles amarravam os pés desses povos e jogavam nos rios, né, para morrerem afogados, ou, né, prendiam eles em lugar público, eles colocavam ali caldeirão com água fervendo ou óleo fervendo. Ah, vocês querem se batizar? E batizavam essas pessoas com óleo, ou jogavam de cabeça para baixo em barris, enfim, várias maneiras de matar esse povo que queria se rebatizar. Tudo isso uma perseguição covarde, né? Em nome de Deus, em nome de uma fé totalmente antibíblica e equivocada. Então nós podemos ver aí um pouquinho do que foi a reforma protestante. E é claro, vale a pena nós falarmos a respeito também de algumas medidas que a Igreja Católica vai tomar para impedir esse crescimento tão grande aí da reforma protestante e dos reformadores. E aqui eu coloquei nesse 3.1 algumas coisas para a gente se lembrar. Primeiro, surgiu dentro da Igreja Católica um grupo, né, que é também derivado de uma ordem chamado os Jesuítas, a Companhia de Jesus, fundada ali em 1534 por Inácio de Loyola, que era um ex-militar, mas como ele teve o problema numa perna, abandonou o serviço militar e começou a se dedicar para as coisas de Deus. Só que eles, de fato, não apenas eles querem evangelizar, né, de acordo com a Igreja Católica Romana e expandir a ideia da fé cristã, mas eles também querem perseguir aqueles que estão aderindo às ideias da Reforma Protestante. Então, vai surgir aí os jesuítas. E dentro desse quadro, dessa janela, se você pegar mais ou menos os anos aí, 1534 que surge mais ou menos esse movimento, você consegue também entender por que esses jesuítas tiveram tanto impacto aqui nas Américas, né? Porque ali, a partir de 1492, as Américas vão ser descobertas, muita gente está vindo da Europa para cá e também eles vão, principalmente aqui na América do Sul e América Central, eles vão ter um papel muito importante em trazer todo o catolicismo e enraizar o catolicismo aqui nas Américas do Sul e América Central. Então, foi uma medida que a Igreja Católica usou para impedir o crescimento do protestantismo. Uma segunda medida que a Igreja Católica vai usar é reativar a Inquisição. A Inquisição surgiu lá na Idade Média para perseguir qualquer um que quisesse enfrentar as ideias da Igreja Católica. Então eles tinham que negar publicamente, senão eles eram torturados, né? E de várias maneiras. Aí, só você digitar instrumentos da Inquisição, você vai ver muitos instrumentos, muitas fotos assustadoras que foi usado em nome de Deus aí para machucar as pessoas, matar as pessoas. E agora, depois do surgimento do protestantismo, em alguns lugares estão reativando a Inquisição e fazendo perseguições ferrenhas contra aqueles que pensam de maneira diferente. Um negócio absurdo. E também eles lançaram um index. O index era uma coletânea de escritores e livros que os católicos romanos não poderiam ler. E claro, os principais já estão ali, que são os reformadores. Não pode ler livros de Lutero, de Zwinglio, de Calvino, e daí vai pegando uma leva, inclusive, de filósofos, né? Pensadores, Erasmo de Roterdã e assim por diante. E esse index vai atravessando os séculos e chega até pertinho da gente aqui. Inclusive, o próprio Jean Paul Sartre, né? Filósofo, ele chegou a entrar nessa lista de
escritores e ideias proibidas para o povo católico romano. Um negócio totalmente absurdo, mas foi o posicionamento aí que a Igreja Católica teve para proibir ou tentar impedir, melhor dizendo, o crescimento da Igreja Protestante, ok? Vamos finalizar então, aplicando o texto. Por mais intensas que foram as tentativas de impedir o crescimento da Reforma Protestante, era um projeto de Deus para a restauração da sua igreja e ninguém pôde parar. A verdadeira igreja do Senhor sempre será vitoriosa, pois já temos a garantia da vitória em Cristo Jesus. E é isso mesmo, né? Deus levantou esses reformadores para trazer esse resgate ali, a essência do Evangelho. E nós vamos enxergar de uma maneira resumida, eles tentaram trazer alguns pilares, né, da fé verdadeira, e ficaram conhecidos como pilares da reforma, né? Os solas, eu até trouxe aqui para você recapitular, porque eu creio que você já ouviu falar disso, né? Primeiro, sola scriptura, né? É uma expressão, né, em latim. A escritura sagrada é a única fonte de autoridade para a fé e a prática cristã, ou seja, somente a escritura. Nada de bula papal, nada de achismo no clero. O que vai ser a nossa regra de fé é as Sagradas Escrituras. O outro pilar da reforma era sola fide, ou somente a fé. Ou seja, a salvação é obtida somente pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras. Não adianta ficar subindo escada de joelho, não adianta ficar fazendo coisas absurdas aí, né, como se Deus exigisse isso de nós. É somente a fé em Cristo Jesus. E também, depois, o outro pilar era sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus concedida pela sua graça e não é conquistada por méritos humanos. Então esse negócio de ficar comprando as indulgências não tem validade nenhuma. Depois, solo Christos, somente Cristo. Somente Cristo é o mediador entre Deus e a humanidade e não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Então não tem Maria, não tem Santa Ana, não tem Papa, não tem São Pedro, nem São Paulo. O caminho que nos leva a Deus é somente Cristo Jesus. E, por fim, o soli deu glória, né? Que alguns dias foi acrescentado depois, glória somente a Deus, não glória a homens, não glória ao Papa, toda glória é devida somente a Deus e a qualquer humano ou instituição, jamais, né? Então, isso é importante, isso ficou aí em evidência. Assim, nós encerramos, então, a nossa reflexão e, claro, a gente faz aquela aplicação para a nossa semana. Vamos refletir sobre a nossa semana? Coloquei aqui, é somente conhecendo a verdade e conseguimos identificar os erros. A reforma protestante aconteceu porque a palavra de Deus ocupou o lugar central de autoridade. Faça da Bíblia o seu manual de vida e certamente caminharás ao destino correto. Finalizamos mais essa aula sobre pré-reforma e reforma protestante. Eu espero ter contribuído aí para a sua vida. Que Deus te abençoe.